A expressão Jekyll Hyde vem desse livro, O Médico e o Monstro, Robert Louis Stevenson, é um escritor inglês. E muita gente conhece essa história de ouvir falar, até de paródias que acontecem no desenho do Pica-Pau, Tom e Jerry. Quem nunca viu um médico, um doutor, que toma uma poção e vira um monstro? Essa questão é do... Todo mundo esconde um eu interior do mal, o bem e o mal. Então a história do médico e o monstro é essa história do Jekyll Hyde. Jekyll é o doutor, o homem que tem uma herança, uma fortuna, e ele descobre um experimento que ele faz em secreto, que quando ele toma essa poção, ele tira da gaiola todas as amarras sociais, do que é padrão, do que é moral, para sentimentos clandestinos, coisas que um ser humano em sã consciência não faria, coisas ruins, perversas, que seria o Hyde. E tudo começa com uma investigação do advogado que é amigo do doutor, e os dois nunca são vistos juntos, o Jekyll e o Hyde. E o Jekyll começa a ter atitudes estranhas e faz um testamento esquisito, passando tudo para o Hyde. O Hyde é visto algumas vezes nas ruas, fazendo coisas não muito bem sanas, coisas insanas, coisas questionáveis, tem uma aparência horrenda, não descreve exatamente como ele é, mas só diz que ele tem uma aparência ruim, tem uma cara, uma fisionomia de ruim, ele é meio corcunda. Tudo para dizer que a moral do homem ruim é quando você fica ocultando o seu lado ruim, fica preso, aprisionando aquele seu lado que está encurvado dentro de si, né? Que não é alimentado. Por isso que o lado ruim do Jekyll, o Hyde, ele é mais corcunda, mais feio, desnutrido, mas porém é bem forte, bem raivoso. Então, basicamente, o livro vai falar sobre a moral, do bem e do mal, que é contida no ser humano, e até onde você sente prazer, essas coisas imorais, clandestinas, que não são aceitas socialmente. E até onde você vai ocultar isso. E o doutor passa por essa experiência e começa a gostar desse lado sombrio dele. Essa é a questão. E tudo isso aparece numa passagem do livro, que eu acho a principal, né? Depois o advogado acha, tipo, uma carta dele confessando todo o experimento, toda a experiência que ele teve, e o que aconteceu com ele de fato. E a conclusão que ele chegou. Era preciso escolher entre os dois. As minhas duas naturezas possuíam memória comum, mas outras faculdades comportavam-se de forma desigual. Jekyll, o ser composto, às vezes com bastante apreensão, às vezes com um desejo impetuoso, projetava e compartilhava dos prazeres das aventuras de Hyde. Mas Hyde era indiferente a Jekyll, ou, se o recordava, era como os bandidos das montanhas, ao lembrarem-se da caverna em que se refugiam da justiça. Jekyll manifestava mais do que um interesse de pai, Hyde menos uma indiferença de filho. Entregar a minha sorte na carcaça de Jekyll era estrangular todos esses apetites que eu havia secretamente acariciado durante tempos, de que começava agora a regalar-me. Confinar-me no esqueleto de Hyde era morrer para milhares de aspirações e interesses espirituais, e ficar para sempre tombado no opróbrio, sem uma única amizade. O negócio parecia desigual. Mas havia ainda outra coisa considerada no equilíbrio da balança. Enquanto Jekyll sofreria pungentemente as torturas de abstinência, Hyde não teria consciência do que havia perdido. Por estranhas que fossem essas circunstâncias, os termos do seu debate eram banais e velhos como a humanidade. Muitas vezes os mesmos incitamentos e sobressaltos conduzem à morte um pecador, tentando e medroso. E aconteceu-me, como a maioria dos meus semelhantes, que optei pela parte sã e procurei defendê-la com unhas e dentes. Sim, preferi ser médico, embora mais velho, embora desgostoso, mas rodeado de amigos, acalentado, honestas esperanças, disse adeus à liberdade, à relativa mocidade, aos pés ágeis, coração leve, prazeres clandestinos, que gozara sob o disfarce de Hyde, a parte sombria do mal.
Fiz essa escolha talvez com certa reserva inconsciente, pois nem me desfiz da casa de Sauron, nem destruí as roupas de Hyde, que ainda estavam penduradas no meu gabinete. Durante 2 meses conservei-me firme na minha resolução. Durante 2 meses levei uma vida de austeridade, como jamais antes experimentara, e usufruí a compensação da consciência tranquila. Ou seja, ele olhou muito para o abismo começou a olhar para ele, o lado sombrio. Ele gostava, ele começou a sentir prazer nesse lado sombrio dele, clandestino, que não é moralmente aceitável. Isso me remete também à questão do bem e do mal, do Übermensch de Nietzsche, a moral acima do bem e do mal que o Nietzsche pregava, que o super-homem iria atingir, que na minha opinião isso não é possível. A moral é a moral, o bem é o bem, o mal é o mal. A gente tem que muitas vezes mortificar esse Hyde, matar ele mesmo, ocultar, até ele ficar bem menor, bem pequeno, bem carrancudo, encurvado, feio, e quem sabe desaparecer. Talvez ele nunca desapareça. Ele está lá sempre escondido, esperando você fazer um experimento, tomar uma poção e tentar libertá-lo. Lembra também muita história do Hulk, né? E para o Hulk se transformar, ele tem que entrar com raiva, né? O Bruce tem que ter muita raiva dentro dele. E tudo fruto de uma radiação, né? Talvez ele faça até um paralelo com a sensação de sentimento tóxico, radioativo. Então todo mundo tem esse Hulk interior, esse Hyde, né? Jekyll Hyde, que é uma expressão usada em inglês até hoje, seria algo como 8 ou 80, né? Uma pessoa 8 ou 80. Essa questão de você ficar se prendendo, segurando, mas quando explode, acabou. É bomba atômica. Então todo mundo tem um médico e um monstro dentro de si. O bem e o mal, a moral. E até onde esse abismo, a gente pode olhar para ele, não se perder dentro desse lado sombrio que acho que todo ser humano possui. Então fica essa obra aí, essa dica, para que você possa refletir um pouco a respeito disso, desses pormenores, e chegar às suas conclusões do que vem a ser o médico e o monstro.